Olá, bom dia, que Deus e os céus iluminem o nosso dia. Eu sou a irmã Del Matos e eu oro todos os dias, intercedendo a Deus pela humanidade. Te convido a fazer parte dessa campanha. Se você não é inscrito, entra lá no canal, curte, comente, compartilhe e deixe seus pedidos de orações. Nós hoje vamos falar a respeito de um homem chamado Jefité, que está escrito essa história em Juízes 11. A palavra do Senhor diz que Jefité, ele foi expulso de casa pelos seus irmãos, porque quando ele ficou órfão pela segunda vez. Primeiro a mãe dele morreu, entregou ele para o pai, e depois o pai veio a falecer. E os irmãos expulsaram ele de casa, porque ele não era filho legítimo, ele era filho de uma prostituta. Mas, vendo o exemplo de Jefté, ele foi para uma cidade. Quando ele chegou na cidade, ele observou aqueles homens desocupados, e ele pegou esses homens e começou a se reunir. E ele se tornou líder desses homens, e ali ele formou um exército. E depois os irmãos dele veio precisar dele. Os irmãos dele veio implorar que ele fosse livrar eles dos medianitas. E Jefité fez uma proposta com eles: se eu ganhar essa batalha, eu vou liderar. Eu vou liderar vocês. Ou seja, ele se tornaria rei daquela cidade, juiz daquela cidade. Naquela época era juiz. Então ele ia governar sobre todos os povos daquela cidade. E assim ele fez. Ele foi para a batalha e ele venceu aquela batalha. Só que Jefté ele fez um voto precipitado. Ele fez um voto a Deus que se ele ganhasse aquela batalha, a primeira pessoa que viesse encontrar com ele, que falasse com ele ia sacrificar para Deus. E isso tal aconteceu. Quando ele voltou da batalha vitorioso, ele teve uma grande tristeza, porque quem saiu para vir se encontrar com ele na porta da cidade foi a filha dele. E ele teve que cumprir o voto. Tem pessoas que falam que ele realmente sacrificou a filha. Mas, segundo a Bíblia, Deus não aceitava sacrifícios de humano. Quem aceitava sacrifícios de humano era e é ainda hoje. Muitas pessoas hoje ainda fazem esse sacrifício. Para você que não sabe. Era um deuses, né? Uma entidade chamada Moloch, naquela época. E aí eles batiam os tambores bem alto para não ver os gritos das crianças. Aquelas crianças eram colocadas nos braços de Moloch sobre o fogo e aquelas crianças eram consumidas ali vivo. E todos, né, ficavam ali sambando, dançando em redor com aquela zoada e as mães entregavam para isso acontecer. Então, eu creio, né, no meu entendimento bíblico, eu não creio que Jefté fez isso com sua filha, porque ele tinha o conhecimento da palavra do Senhor, então ele não ia sacrificar a filha dele como um Deus, a entidade, né, que recebia aquelas oferendas, que seria as pessoas vivas, e eu jamais ele iria fazer isso. Então eu creio que realmente ele entregou para ela o templo para servir a Deus, ou seja, ela não poderia casar, ela ficou virgem o tempo todo e ali se encerrava a linhagem, porque ela era filha única de Jefté. Então dali acabaria a linhagem, porque ela não ia casar, não ia ter filhos, como não teve, eu creio né? E assim aconteceu. Mas o que eu quero chamar atenção para essa mensagem é a respeito da atitude de Jefté. A atitude de Jefté foi ao contrário de muitas pessoas. Tem pessoas que passam por uma situação dessa e ela se joga. Ela se joga no caminho errado, ela se entrega à marginalidade, ela faz meio mundo de coisas erradas e ela fica culpando por conta daquele episódio, que ela se tornou aquela pessoa por conta do episódio que aconteceu na vida dela. Vê que ele já estava sendo órfão pela segunda vez. Primeiro a mãe morreu, né? A mãe era uma prostituta e morreu. E depois ele tinha o apoio do pai. Depois ele ficou sem o apoio do pai, perdeu o apoio de toda a família, dos irmãos, que ninguém queria aceitar ele. Né? Ele ficou sem mãe, sem pai, e os irmãos que tinha rejeitaram ele. E ele não ficou chorando as pitangas, como muitas pessoas fazem. Tem pessoas que ficam o tempo todo chorando, choramingando. Ah, porque eu tô assim, porque eu tô assado, porque eu tô assim, porque fulano fez isso comigo. Fica culpando os outros. Ela não toma uma atitude, ela não se levanta. Veja a atitude desse homem e o nome dele está no livro dos heróis da fé, né? E lá está falando sobre ele, assim como fala de Abraão, como de Isaac, Jacó, também fala sobre Jefté. Jefté, ele tá como os heróis da Bíblia. Ele está incluso, né, no livro dos heróis da Bíblia.
Então, Jeffrey Tell foi um homem que realmente ele soube tomar uma atitude no momento difícil da vida dele, ele tomou uma atitude. E aquela atitude não se viu só para ele, mas sim para toda a população de Israel, porque ele foi lá e venceu a batalha. Ele não ficou ali, porque eu sou órfão, porque meus irmãos fez isso, porque meus irmãos me expulsaram de casa, como muitas pessoas ficam falando. Eu me entreguei, eu estou aqui jogado desse jeito por conta de meu irmão, por conta do meu pai, da minha mãe, e por conta de alguém que me deu uma palavra que eu não gostei, e assim eu me tornei dessa maneira. Olha, nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Se nós quisermos vencer na vida, nós não temos que ficar dando ouvido a várias vozes. Nós temos que ouvir uma voz, a voz de Deus. Ele diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se você ouvir essa voz e seguir, porque ele diz: Eu sou o bom pastor. Se você ouvir a minha voz, me segue. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Então a ovelha ela segue a voz do seu pastor, porque quando o pastor ele está pastoreando as ovelhas, aí quando ele fala, as ovelhas conhecem a voz dele. E quando ela vê uma voz estranha, ela foge. Porque assim, quando ela vê que o pastor, ele livra as ovelhas do lobo, né? Que vem para pegar as ovelhas, né? Dos predadores que vêm para acabar com as ovelhas. E assim nós devemos seguir a nossa jornada, seguir em frente, ouvindo uma única voz, a voz do Senhor. Porque quando aquele homem ele se entregou, né, para Deus e ele fez aquele voto, ele foi para lá para a batalha e ele venceu, porque primeiro ele teve o preparo, porque nós também devemos nos preparar para todas as coisas que vamos fazer, nós não devemos só chegar. Por exemplo, você compra um carro, aí você entra no carro e fala assim: Deus me ensina a dirigir. Não, você tem que seguir todos os passos. A mesma coisa é quando você vai fazer uma prova, você não estuda, né? Você está na faculdade, aí ou você vai fazer um vestibular, alguma coisa, você fala assim: Deus, faça o que eu passo lá, agora eu vou dormir, não vou estudar, não. Vá, não estude não para ver se você vai passar. Você tem que fazer o que Deus faz, o que você não pode fazer. Você tem que estudar e Deus vai lhe ajudar a abrir sua visão, sua mente, para você ter a resposta certa. Deus vai ajudar para que você não venha esquecer aquilo que você estudou, mas você tem que fazer o que a nossa parte nós temos que fazer e Deus faz a parte dele. E assim, eu espero que você tenha entendido essa mensagem, porque muitas pessoas elas ficam só esperando e muitas das vezes ela ainda fica culpando Deus. A derrota, o fracasso que tem na vida dela, ela culpa a Deus. É porque o Senhor não me ajudou. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que isso? Por que aquilo? Igual Jó. Jó ficou fazendo várias perguntas. Eu não tenho Jó na Bíblia como exemplo para mim, não tenho. Eu não tenho, porque quando eu leio o livro de Jó, eu vejo Jó foi um homem temente a Deus, sim. Jó foi um homem que ele aguentou muitas coisas que poucas pessoas aguentariam, né? Sim. Mas Jó também foi um homem que deu vários maus exemplos. Jó, ele ficou questionando, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele disse que preferia ter morrido no ventre da mãe, ele ficou perguntando tantas e tantas coisas, fazendo pergunta para Deus, e Deus, nas 16, não me engano, se eu não me engano, foi 16 perguntas que ele fez para Jó, e Deus respondeu com ele com mais de 60 perguntas, mais de 60 perguntas para ele. Quando Deus perguntou ele: onde tu estava quando eu criei o mundo? Onde tu estava quando eu fiz isso? Onde tu estava quando eu fiz aquilo? Onde tu estava? E Deus foi citando, citando, citando. Então, Deus mostrou para Jó que ele era mais do que Jó. E ele era mais do que os problemas que Jó estava enfrentando. E que Deus poderia tirar naquele momento ali, qualquer momento Deus poderia tirar. Os amigos de Jó que vieram chorar com Jó e depois começaram a questionar Jó, Deus usou ele para ele orar para que aqueles amigos dele viessem ficar bem. E, né, naquele momento, Deus curou Jó. Mas Jó, se você for ler o livro de Jó, você vê muitas passagens que você fica assim admirado que Jó falou com Deus. Então, eu não pego Jó como exemplo, de forma alguma. O exemplo, nós temos que seguir um exemplo totalmente voltado para a fé. Ele teve fé, mas ele questionou muitas das vezes. E tem muitas pessoas que estão dentro das suas igrejas, dentro das suas denominações, fazendo igual Jó. Pessoas que olham para a situação dela e falam: Deus, eu vou para a igreja todo dia, não vejo nada. Deus, por que você não converteu a minha família? Deus, por que o Senhor não fez isso? Deus, por que o Senhor não fez aquilo? Deus, eu preciso disso. Deus, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, o Senhor é obrigado a fazer isso. Deus não é obrigado a fazer nada.
Tem pastor que ensina que Deus é obrigado, está errado. Deus não é obrigado a fazer nada por ninguém, porque Deus já fez. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele deu o filho dele para morrer pela humanidade. Para que maior sacrifício do que esse? Quem poderia fazer isso? Quem? Quando no livro de Isaías ele fala, a quem enviarei? Que Isaías fala, eis-me aqui, Senhor. Né? E ele olhou para a terra e não viu um único justo para que viesse morrer pela humanidade. E ele teve que mandar o filho dele. Então ele já fez. E muitas pessoas acham que Deus tem obrigação. Tem várias igrejas aí pregando dessa maneira. Ah, se você der, porque você vai receber, porque se você der tudo, Deus vai te dar tudo. Deus não tem obrigação de te dar nada. Deus já te deu tudo. Deus já lhe deu a vida. Deus já lhe deu o sopro da vida. Deus deu o melhor tesouro dele, a maior bênção Deus te deu, que foi o filho dele. Ele te deu vida. E ele diz que lhe deu vida e vida com abundância. Agora nós temos que saber o que nós vamos fazer com nossas vidas, que muitas das vezes nós se esquecemos que o controle é do Senhor, mas nós temos, a nossa decisão está em nós que decidimos o caminho do bem e o caminho do mal. Estou orando todos os dias e eu te convido, né, a você, após você ouvir essa mensagem, repassar para outras pessoas. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra, obrigada por o Senhor falar comigo hoje, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa mensagem que o Senhor trouxe para a minha mente hoje. Pai amado, querido, que eu venha estar, meu Pai, diante de Ti sem reclamar. Porque, meu Pai, eu sei que o Senhor já fez tudo o que o Senhor tinha que fazer por mim, o Senhor já fez. Basta tão somente eu tomar posse, assim como essa pessoa, Pai. Nós enxergamos na nossa frente coisas que estão na nossa frente. Nós vimos coisas que estão acontecendo que, para os olhos humanos, não tem solução. Mas o Senhor já resolveu essa situação. Nós olhamos para um dos nossos familiares e perguntamos assim, no nosso coração, Deus, por que essa pessoa está desse jeito? Mas essa pessoa não está mais desse jeito, porque o Senhor já salvou, o Senhor já curou, já libertou. Basta tão somente essa pessoa querer. Porque eu creio nas orações que eu faço, eu creio que o Senhor fala comigo. E por isso, Pai, eu imploro ao Senhor, abra meus olhos, Senhor. Assim como o profeta orou para que o Senhor abrisse os olhos do auxiliar dele, para que ele visse que maior era quem estava com eles do que o que estava ali. Porque quando ele acordou, a casa dele estava cercada com exército. Mas o teu servo não ficou assustado. Ele sabia, porque ele já tinha visto os anjos, antes dele abrir a porta, ele já tinha certeza que os anjos do Senhor tinham cercado a casa dele toda. E aí ele não se assustou, porque ele sabia que o Senhor estava ali com ele. E maior era o exército que estava protegendo ele e auxiliar dele do que aquele exército que o inimigo enviou. E por isso aqueles homens ainda não tinham entrado dentro de casa, porque se não tivesse ninguém protegendo ali, eles teriam chegado e tinham arrombado a porta, tinha entrado e tinha acabado com a vida dos teus servos. E assim eu creio que o Senhor está ao redor, não só da minha casa, mas de todas as pessoas que vai ouvir essa mensagem e crê que o Senhor pode transformar. Obrigada, meu Deus. Aonde essa oração chegar, que o Senhor transforme vidas. E eu te agradeço na certeza da vitória. Obrigada por tudo, por o Senhor existir, por o Senhor falar comigo, por o Senhor me dar discernimento da palavra. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor entre nos bairros, vai salvando essas almas, essas vidas, essas pessoas que me pedem oração, meu Deus, no Brasil ou fora do Brasil, não importa onde ela esteja, o Senhor toca nela agora, onde a minha voz chegar, lugar que talvez eu nunca vá chegar, mas a minha voz já chegou lá, meu Pai. Como nos países, como na Alemanha, na França, em Portugal, em Moçambique, todos os lugares, meu Pai, onde essa oração chega, meu Pai, na Itália, eu sei que o Senhor pode transformar essa vida, esta alma, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz, não só hoje, amanhã, mas para todo sempre. Toda honra e glória seja dada ao nome do nosso Deus. Bom dia, a paz do Senhor para todos.